Eu terminei o episódio passado, claro, apoiado pela palavra de Deus aqui, dizendo que, aos poucos, Davi foi perdendo todos os seus apoios. Nós chamamos até de muletas, né? Davi foi perdendo os seus apoios, tudo que poderia servir-lhe de amparo. Davi foi perdendo neste ponto da história, quando ele está fugindo de Saul. Ele perde a sua posição na corte, a corte do rei, perde a sua posição no exército, perde a sua esposa e perde o profeta Samuel, porque quando ele foi lá para buscar ajuda com o velho profeta Samuel, não deu tempo para nada. A estabilidade emocional de Davi vai diminuindo gradualmente. O jovem guerreiro calmo e confiante de outrora está sentindo nesse ponto uma pressão muito grande, muito grande. Vemos isso claramente em seu primeiro encontro com a próxima pessoa a quem ele vai procurar. Sabe quem foi? Jonatas, o seu amigo mais íntimo, exatamente. Davi grita para Jonatas: "Por que seu pai quer me matar? O que fiz de errado? Que pecado eu cometi para o seu pai estar me perseguindo dessa forma? Jonatas, por que o seu pai está agindo assim?" "Isso não pode acontecer, meu amigo", responde Jonatas. "Você não vai morrer. Meu pai não faz nada, grande ou pequeno, sem falar comigo. Por que esconderia algo assim de mim? Não pode ser, não pode ser", diz Jonatas. 1 Samuel 20, verso 3. Então Davi respondeu enfaticamente: "Muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê. Pelo que disse consigo, não saiba isto, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte." Esse era o sentimento de Davi neste ponto aqui, quando ele grita no seu encontro com Jonatas: "Apenas há um passo entre mim e a morte." Que declaração esta, não é verdade? Que declaração! A morte estava perseguindo o nosso herói de perto. Sim, é isso que a gente vê na palavra aqui. É isso mesmo. Não sei se você já viveu assim, a um passo da morte. Talvez sim, talvez não. Quem sabe veteranos de guerra em algum lugar, não é verdade? Enfim, muitos se identificam com essa ideia de viver a um passo da morte. Muitos já passaram por isso, por causa de uma enfermidade, por causa de um acidente, enfim. Interessante que isso aqui nos leva a pensar que Davi até envelheceu, né? Rapidamente, ainda sendo muito jovem, mas seus cabelos estavam ficando grisalhos. O certo é que Saul odiava Davi e queria vê-lo morto. Numa troca pungente de palavras, Davi e Jonatas chegam a esse momento da verdade. E o que esse momento está exigindo agora? 1 Samuel 20, verso 42, deixa eu ler. Disse Jonatas a Davi: "Vai-te em paz, enquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua." Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Depois de combinarem um meio de Jonatas avisar Davi caso a vida dele estivesse realmente pendendo por um fio, os dois se separaram. A história contada em 1 Samuel 20 é bastante dramática. Você já deve ter lido várias vezes.
Em vez de tentar repeti-la, eu sugiro que você ponha os seus olhos nesse capítulo em um momento no dia de hoje. É uma tarefa que eu lhe passo. E leia 1 Samuel, capítulo 20. As cenas retratadas aqui são retratadas de forma muito viva. E a leitura desse capítulo, 1 Samuel 20, vale a pena, é muito importante. No final, Jonatas foi para um lado e Davi foi para o outro lado. Que momento esse para Davi! Deus tirar o seu posto, Deus tirar a sua esposa, Deus tirar a Samuel, e agora ele vê Jonatas também indo embora. Seu amigo mais íntimo. É isso, Jonatas também está indo embora. E a seguir vem o golpe final. Sabe o quê? Davi perde o amor próprio. Esta é a última muleta, a gente pode dizer. O amor próprio. De fato, esse é o ponto mais baixo de uma pessoa. Quando perde o amor próprio. E Davi perde o amor próprio aqui. 1 Samuel, verso 10 do capítulo 21. 1 Samuel 21, verso 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul. E foi a Aquis, rei de Gate. Espera aí. Gate? Seria realmente Gate? Era ali que vivera Golias, o defensor dos filisteus. Não pode ser. O nosso herói, Davi, vai para Gate? Exatamente. Gate era o quartel-general, a cidade-chave dos filisteus. Era isso mesmo. O quartel-general dos filisteus era Gate. E apesar de tudo isso, Davi estava em Gate procurando pelo rei. Ele foi para lá. Ele foi se esconder lá. Que coisa mais incrível. Davi era um homem que tinha matado o protetor daquele povo. Davi tinha matado o gigante Golias. E agora ele entra de forma deliberada no território inimigo. Ele entra no território filisteu. Claro, como era de se esperar, Davi foi reconhecido na mesma hora. Na mesma hora. 1 Samuel 21, verso 11 diz: Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Claro que reconheceram Davi imediatamente. Olha só o Davi. Por que será que ele veio para cá? Estavam perguntando isso. Davi não era tolo. Mas veja só o que ele fez em seguida. Você não vai nem acreditar. Se você ler cuidadosamente o que segue e imaginar a cena, 1 Samuel 21, versos 12 e 13. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, o rei de Gate. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr a saliva pela barba. Não pode ser. Não pode ser. Davi? Exatamente. O nosso Davi, o nosso grande herói, está aqui. 1 Samuel, capítulo 21, versos 12 e 13. Que coisa mais incrível. Davi se fazendo de doido agora, esgravatando nos postigos das portas, deixando correr a saliva pela barba.
o grande herói, Davi. Parece que é o nosso campeão aqui, não é verdade? Espumando pela boca, arranhando as portas com ares de louco, a espuma escorrendo pela barba. Davi chegara realmente ao fundo do poço. Eu não sei se você já tinha observado isso na história de Davi, mas ele chega literalmente ao fundo do poço, não é mesmo? Quando aquilo que nós confiamos é retirado de nós, as coisas começam a balançar, não é? As coisas estavam balançando aqui para Davi. Havia como que uma erosão. Tudo que ele confiava tinha sido retirado dele. Os seus pensamentos tão inteligentes, seus pensamentos de um guerreiro, seus pensamentos tão sublimes, como compositor de hinos maravilhosos, tudo isso tinha sido trocado por um medo terrível. Tudo isso tinha sido trocado por uma emoção verdadeiramente drástica e trágica. É assim que a gente termina hoje o H11. É assim que precisamos terminar. Mas por que terminar assim, Edson Bruno? Porque é assim que precisamos terminar hoje. Parece que a vida começou a se esvair do nosso herói. Quem sabe você esteja vivendo um momento assim. Quem sabe você foi vítima de uma inveja terrível, quem sabe. Aquilo que fizeram para você há anos atrás persiste até hoje. Até hoje você está no fundo do poço. Até hoje. Nesse ponto aqui, quando olhamos para Davi, parece que não haverá mais recuperação. Não é verdade? Se fingindo de doido, louco, esgravatando, arranhando as portas, arranhando as paredes, deixando a saliva escorrer pela barba, como um doido. Sim, Davi tinha chegado ao fundo do poço. Parece que não haverá recuperação para o nosso herói. Talvez você tenha esse sentimento, não há recuperação para mim. E talvez isso já faça muito tempo, hein? Muito tempo que enganaram você, muito tempo que perseguiram você. E você está aí. Está aí, no fundo do poço. Saiba que não é isso que Deus tem para você. Ainda não terminou o que Deus deseja fazer na sua vida. Ainda não acabou-se os planos de Deus para a sua existência. Como para Davi, não havia terminado os planos de Deus para a sua jornada. Não. Havia muito mais. Senhor, nós estamos aqui, diante de Ti, diante da Tua presença, confiantes. Eu te peço, Senhor, por aqueles que chegaram ao fundo do poço, por aqueles que foram perseguidos, por aqueles, Senhor, que foram vítimas de inveja, sofreram tanto e continuam sofrendo hoje, nunca mais se recuperaram e imaginam que não haverá recuperação. Mas, Senhor, nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que o Teu olhar é voltado para essas vidas e Tu vais levantá-los, Tu vais tirá-los do fundo do poço, Senhor. Pai amado, eu oro com confiança em nome de Jesus. Eu vejo Tua mão estendida e tocando vidas hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.